Cara, Kik Buttowski, era muito bom esse desenho. Nunca teve, nunca terá um personagem tão radical como o Kik Buttowski. Ele descia o penhasco da morte, o penhasco do homem morto, o pico da viúva, e não precisava de um penhasco ou de um morro para fazer manobra não. Qualquer lugar para o Kik Buttowski era lugar dele mandar uma manobra, seja de skate, de patinete, de bicicleta, no supermercado, em qualquer lugar da rua, ele mandava uma manobra. E todas essas manobras ele dava com a ajuda do Gunther. E Gunther. Porque o Gunther era seu melhor amigo, o seu fiel escudeiro, que ajudava ele a fazer qualquer coisa. O Gunther, pra você que não lembra, ele montava até pistas gigantescas pro Kik fazer suas manobras. O Gunther é aquele amigo que não mede esforços para ajudar o Kik. Tem até um episódio que o Gunther ele monta uma pista só de palitos de picolé, que provavelmente foram picolés que ele mesmo comeu, só pra você ter uma ideia, além de ser o humor da série. E apesar de sempre falar assim, ah, não sei não, Kik, ele sempre estava ali para ajudar o Kik, não importa o que fosse. E quando o Gunther não podia ajudar o Kik, eles recorriam ao Wade. O Wade que era um amigo adulto do Gunther e do Kik, mas ele tinha uma alma de criança, ele era aquele cara divertido e trabalhava na Comidas e Tranqueiras. Uou, sem esse papinho de sentimento. Vocês são meus brothers, sem o carinha do perigo. E seu amigo nórdico, isso aqui seria um emprego chato. Isso é maneiro, sente só o cheiro. O Kik fazia essas manobras inspiradas em grandes nomes dos esportes radicais. Tinha o Billy Stamps, que dirigia um caminhão monstro, e o Kik já chegou a conhecer ele, já dirigiu o carro dele. Tinha também o Rock Callahan, que era um ator de cinema. Pra mim, esses dois eram o preferido do Kik, porque eles eram o que mais aparecia nos episódios e o que o Kik mais falava também. Mas além deles, tinha o Boom McCondor, que tinha um skate maneiro, que tinha uma rodinha lá que era lendária, e o Kik vivia caçando essa rodinha. Tinha também o Dave, o Homem Morto, que no início era Dave Aventureiro, mas depois virou Dave Homem Morto, e o Kik descobriu que ele estava vivo. Tem um episódio na segunda temporada em que o Dave aparece lá num parque abandonado. Tinha o Jock Wider, que era uma espécie de Bear Grylls lá do Kik Buttowski, e era legal porque ele saía na porrada com os animais. Aí toda vez que tinha um episódio que tinha floresta, né, aventura na selva, o Kik ficava lá tentando buscar o seu Jock interior. E também tinha o Mike Motoqueiro, que depois virou o Mike Bike Suja, e eu acho que o Kik não gostava muito dele porque ele achava ele meio mau caráter, mas ele não deixava de ser um grande nos esportes radicais. Mas o Kik também tem quem puxar, porque na segunda temporada a gente descobre que a mãe do Kik era a lendária Honey Splash, só que ela parou porque ela teve uma lesão no braço. Só que quando o Kik encontra o seu capacete, seu macacão e umas fitas que tinha lá gravadas dos seus recordes e de seus feitos, ele convence a sua mãe a voltar, nem que seja por uma vez, e esse episódio é bem bacana. E já que estamos falando de família, tem toda a família do Kik e não podemos esquecer do lendário Brad. É o Brad. Mas eu falo lendário assim, né, no sentido de ser um personagem marcante. Se você lembra de Kik Buttowski, não tem como, você lembra automaticamente do Brad, o irmão mais velho do Kik, que batia muito no Kik, e toda vez que ele tinha a oportunidade de zombar do Kik na frente de todo mundo, ele fazia sem pensar duas vezes. Era legal porque quando mostrava a briga dos dois, aí tinha lá o narrador falando dedo molhado, soco, nocaute. Era legal esses episódios. Dei um abraço. Bateador de mané. Quebra capacete. Garra do Brad. Cotonete molhado. Chora, otário. Nocaute. Tinha uns episódios que eles ficavam disputando pra ver quem era o segundo preferido da casa, até porque a preferida era a Brianna Buttowski, que era a irmã mais nova dos dois. Além disso, a Bri é a número 1 aqui dentro. Ela é aquela personagem que é uma menina meiga, mas que não leva desaforo pra casa, até porque ela tem o sangue dos Buttowski correndo nas veias, né? Outra coisa que é bacana também é a relação dela com o Kik, porque o Kik é aquele cara que sempre cumpre o que promete, e sempre que ela precisa de ajuda, o Kik tá ali pra te ajudar. Não sei se eu consigo fazer isso, Kik. Você é o cara das manobras. Você tem um braço de ferro. Apenas segure firme. Uma personagem do Kik Buttowski que eu tenho certeza que você lembra é a Jack maluca.
ela é uma fã fissurada do Kiki. Ela tem tudo e sabe tudo sobre o Kiki. É legal que quando ela chega na cidade, o Kiki fica ali empolgado, né? Porque ele tem uma fã e ela fala que ela vai criar um fã-clube pra ele, porque Rocky Callahan, Billy Stamps tem um fã-clube e o grande Kik Butovski também tem que ter. Aí ele fica empolgado e o Gunter durante todo o episódio fica avisando pra ele: essa Jack é maluca. É legal porque o Gunter que coloca esse apelido nela, né, de Jack maluca. Só que o Kiki ele só vai perceber isso quando ele entra no quarto dela. Aí ele vê que ela tem várias fotos bizarras dele e também que ela coleciona até curativos do Kiki. Ela tem vídeo e foto de todas as manobras que o Kiki já fez. Mas você é sempre incrível em todas as fotos. Olha. E não é só a Jack que ama o Kiki não, tem também a Kendall, que é a nerd da escola, a preferida dos professores, e na verdade ela esconde que ela gosta do Kiki, ela implica com ele inclusive, e tem até um namorado que chama Ronaldo, que é outro personagem da série. É legal porque tem um episódio lá que eles ficam de castigo, só que ninguém entende porque que a Kendall tá de castigo, até porque ela é a preferida dos professores, só que aí no final do episódio é mostrado que ela escreveu com batom no armário: amo KB, KB que é a sigla de Kik Butovski. É legal os episódios que focam nos dois, porque a série trabalha a relação deles de forma bem suave, apesar deles já terem beijado em 2 episódios. Só um minuto, amor. Ninguém é obrigado a ver essa pouca vergonha. Tinha também o Harold, o pai do Kiki. Ele era apaixonado pelo carro dele, que ele chamava de Monique, e ele amava mais esse carro do que sua própria esposa. Ele vai ter um destaque maior ali na 2ª temporada, onde eles vão focar na relação dele com os filhos dele. Eu tô me mordendo. Peraí, vem cá. Alguém tá me mordendo aqui, ó. E eu tô gravando vídeo ele me mordendo. Tem também a senhora Ticarelli, que é uma ex-professora, né? E ela é uma vizinha ranzinza que sempre dedura as travessuras do Kiki. E como se já não bastasse isso, tinha também o cachorrinho dela que chamava Oscar. Esse cachorrinho dela sempre ficava mordendo o bumbum do Kiki, ele era muito engraçado. Vocês estavam fazendo muito barulho. Crianças são as piores coisas que existem nos bairros. Meu bairro. Tinha também o Ronaldo, que era o nerd da física, estudava com o Kiki e era namorada da Kendall. Tinha um bocão e tinha um que eu odiava, que era o primo Caio, que conversava pelo cotovelo. Esse aí era chato demais. Os episódios dele eram o pior que tinha. No início de tudo, o garoto que conhecemos por Kik Butovski era um pouco diferente e nem sequer era chamado de Kik. Seu primeiro nome foi Francis, e quando o projeto foi comprado pela Disney, a produção usou temporariamente o título de trabalho Kid Kanivel, uma clara alusão ao lendário dublê da vida real, Evel Knievel. Só em abril de 2009, o nome definitivo foi adotado: Clarice Francis Butovski, o nosso querido Kiki Butovski. Mas não foi só seu nome que mudou. Antes o garoto usava luvas brancas, botas azuis e o seu capacete carregava estrelas nas laterais. Mas a mudança mais drástica foi em relação ao seu melhor amigo. O Gunter já existia, mas a sua melhor amiga e sua fiel ajudante era uma garota de cabelo curto chamada Sam. No entanto, quando a Disney aprovou a produção da série completa, os roteiristas e o criador decidiram que a dinâmica cômica funcionaria muito melhor com um garoto de perfil oposto ao Kiki. Foi assim que nasceu, ou melhor, foi promovido a melhor amigo, o garoto Gunter Magnusson. E você pode ver tudo isso no episódio piloto que já iremos falar já já. Mas antes, vamos relembrar, na minha opinião, os melhores episódios do desenho. No episódio Penhasco da Morte, o Kiki se prepara, né, para descer o Penhasco da Morte. Só que o Brad, ele vê isso e ele vai e chama todo mundo, porque fala que o irmão dele vai passar vergonha para todo mundo ver. Aí o Kiki vai e desce esse penhasco com uma tábua de passar, só que ele não consegue segurar a placa que ele deveria segurar para completar a manobra. Nisso ele cai num monte de roseira, ele acaba ficando cheio de espinhos. Enquanto o Gunter tá ali ajudando o Kiki tirar os espinhos e o Kiki tá ali peladão, o Brad chega e acaba filmando. Só que o Kiki não desiste, né? Ele vai tentar novamente descer o Penhasco da Morte para se redimir. Só que na noite que o Kiki marca ali para descer o Penhasco da Morte, ele acaba ficando preso em casa porque os pais dele saem, aí o Brad fica responsável por ele. Só que ele dá um jeitinho lá, o Gunter também ajuda, que ele vai e consegue sair de casa. E aí ele vai e consegue descer o temido Penhasco da Morte,
Só que dessa vez o Brad vai atrás, e o Brad, como ele não tem experiência nenhuma, ele não consegue. É aí que vem um troco do Kik, porque o Brad vai lá e cai nas roseiras, e aí enquanto o Brad tá ali tirando os espinhos da roseira peladão na sala, o Kik vai lá e filma, assim como ele fez, se vingando de uma forma bem legal. O Tesouro de Dave, o Aventureiro. E nesse episódio os alunos da escola têm que contar ali a história real para a professora, e o Kik fala que ele foi atrás do tesouro de Dave, o Aventureiro, e esse tesouro era na verdade o seu skate, um skate lendário. O Kik vai atrás desse skate, aí ele enfrenta uma ratazana gigante, pega uma chave e encontra finalmente esse skate. Só que no final, quando a Kendall pede ele uma prova, ele fala que a aula não exige que ele prove nada a ninguém. E pra finalizar, o Kik vai embora antes mesmo do sinal tocar. Ele pega o skate que ele encontrou do Dave, vai embora, enquanto ele passa ali na rua, um rato gigante sujo do bueiro, provando ainda mais a sua história. E a segunda temporada eu vou começar com o episódio Gênesis do Kik, onde o Kik encontra o macacão, ele descobre que é da mãe dele, e que a mãe dele era a lendária Honey Splash. E nisso ele faz com que a mãe dele volte, a mãe dele vai tentar bater o recorde que anos atrás ela não conseguiu por conta de uma lesão, só que quando ela vai bater esse recorde ela acaba sentindo novamente essa lesão e ela é salva pelo Kik. O Kik vai lá e homenageia sua mãe, e o museu Kik Buttowski de Coisas Incríveis agora se torna o Museu Buttowski de Coisas Incríveis. O segundo episódio mudando as marchas, e aqui o Kik está treinando para uma competição de BMX da Skids. Só que um trapaceiro, Gordon Gibbon, acaba quebrando sua bicicleta e o Kik acaba tendo que competir com outra bike, a Ameaça Mustang. Só que essa bicicleta ela é meio incontrolável e aí o Kik vai assim mesmo, só que ele vai tendo muitas dificuldades, sem contar também que os capangas do Gordon tá ali trapaceando o tempo todo. Só que quando chega no finalzinho da corrida, o Gunter vai e pega a sua bicicleta, que ele mesmo soldou, e joga pro Kik. E o Kik vai e vence no último minuto essa corrida de forma épica. Ó, que episódio sensacional! Mas não existiria nenhum desses episódios se não fosse o episódio piloto, que foi escrito e desenvolvido por Dave Bundy e Nico Staton. A primeira parte desse capítulo é idêntica ao primeiro episódio da série. O Kik tenta descer o penhasco da morte, dá errado, ele cai nas roseiras, o Brad faz chacota dele, só que quando o Kik tá ali tirando os espinhos, ele vê uma promoção, uma chave escondida numa lata de Cheetah Chug, e quem encontrar irá dar uma volta com Billy Stamps. Aí a partir daqui, o piloto se torna uma fusão dos episódios Penhasco da Morte e Esmagador. Só que a diferença é que no piloto tinha a Sam e os personagens eram um pouco diferentes. Aí ó, se a Disney não tivesse aceitado o episódio piloto, você nunca teria visto o Kik Buttowski. Assim também é com o canal. Se você não deixar o like, não se inscrever, não comentar aqui embaixo, não compartilhar com aquele amigo seu que ama Kik Buttowski, o canal também não vai pra frente. Os criadores do Kik Buttowski precisaram da Disney e o nobre plebeu precisa de você. O seu like, sua inscrição é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Desde já eu agradeço e bora continuar com o vídeo. Criado pelo animador e diretor americano Sandro Corsaro, toda a premissa da animação veio diretamente das memórias de infância do próprio criador na pacata cidade de Stoneham, no estado de Massachusetts. Sandro cresceu em uma rua sem saída, cheia de garotos que passavam o dia inteiro andando de bicicleta, jogando bola e arriscando manobras de skate. A icônica cidade de Mellowbrook da série é uma representação idêntica daquele típico subúrbio americano, onde nada parece acontecer. Mas por que a Disney resolveu acabar com Kik Buttowski? O primeiro motivo é que a Disney trabalhava na regra dos 65 episódios naquela época, o que cabia perfeitamente no formato da TV aberta, já que isso dava um episódio por dia durante um trimestre, ou seja, eles poderiam repetir exatamente 4 vezes ao ano o mesmo episódio, uma conta perfeita. Por mais que o Kik Buttowski tenha por volta de 52 episódios, estava próximo desse teto e esse foi um dos motivos. Eu não sei não, Kik. O segundo motivo é que o foco da Disney mudou drasticamente, pois a empresa passou a investir mais em produções da Marvel, como Ultimate, Homem-Aranha, Os Vingadores, e aí ficou meio escanteado essas novas produções. E o terceiro motivo, e mais simples, é que o próprio criador da série, Sandro Corsaro, ele falou que já tinha fechado, que já tinha feito o trabalho todo, já tinha explorado tudo que tinha para explorar do personagem e que resolveu terminar ali. E aí, o que você achou do vídeo?
Deixe aqui nos comentários, não se esqueça de deixar o like, se inscreva e se puder compartilhe com aquele amigo seu que adora desenhos. Chimichanga, faça tudo e depois faça mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.